Amém? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Hoje nós vamos, né, a nossa quarta aliá, a aliá que nós vamos estar estudando, já coloquei ali Números, capítulo 9, versículo 15, até o capítulo 10, versículo 10 de Números, ok? Então, Números, capítulo 9, a partir do versículo 15 até o versículo 10 do capítulo 10. Esse é o nosso texto, essa é a proposta para nós nessa semana, nas conversas que nós teremos, e não só nas nossas conversas, mas também para estarmos meditando todos os dias, além do compromisso de estarmos lendo também de estarmos lendo toda a Paraxá, amém? Vamos lá, vamos começar. Alessandro, o que nós temos de conteúdo na quarta aliá? Diz aí para nós. Eu não vou me deter em falar em toda a Paraxá, porque são muitos assuntos, são assuntos muito, muito ricos que nós temos aqui nesta Paraxá hoje, Berraloterra, ok? São muitos. E vamos nos deter hoje no conteúdo da quarta aliá. Então, Alessandro, o que você leu e que você pode nos falar de conteúdo, só de conteúdo, tá? Fala sobre isso, na quarta aliá, só para nós iniciarmos aqui. Eu acabei dando uma olhada por cima de tudo, mas eu sei que ali, né, vai falar sobre a murmuração, sobre a lepra, né, de Miriam, acho que a Menorá, né? Da quarta aliá, você se lembra de algo da quarta aliá? Da quarta aliá, não, pastor, eu dei uma olhada bem rápido por cima. Ok. Agora. Então tá. Ney, você tem alguma coisa assim de conteúdo da quarta aliá para nós para estar compartilhando com nós, de conteúdo, daquilo que tem como conteúdo na quarta aliá? Eu me ative só no primeiro, pastor, no 9 ali, e estava achando interessante a questão da nuvem, né, que Deus é que sinaliza a movimentação do pessoal, né, ele que, do acampamento, né, através do deslocamento da nuvem, quando para ali se monta novamente, me chamou muito a atenção que tudo rege em torno do Senhor. Então fiquei, assim, eu li só esse primeiro texto, assim, sabe, pastor? Achei muito, me marcou bastante. Ok, Salete. Uma coisa que eu li, que eu fiquei assim, foi da nuvem, que podia ser, se fosse de manhã, se fosse à tarde, se fosse à noite, se o Senhor ordenasse eles a partir, eles tinham que ir igual, né? Ali no 21, no 20, 21 ali, eu falei, meu Deus, então de repente você está lá deitado, daí essa nuvem, então você tem que ir em obediência, né? Mas aqui a dependência, né? A dependência, eu creio que eles também ficavam muito nessa espera, né? O que vai acontecer agora, hoje? O que o Senhor vai, né? Eu achei muito interessante. Elisângela, você leu alguma coisa sobre esse trecho de Números capítulo 15, Números capítulo 9, versículo 15 até o capítulo 10, versículo 10? Você chegou a ler alguma coisa? Malva, você leu algo sobre a quarta aliá? Ok, Elis, não tem problema. A gente já vai comentar, então, alguma coisa do conteúdo, tá bom? Malva, alguma coisa do conteúdo da quarta aliá? Sí, pastor. Yo lo que veo que la nube se ponía encima, era como que Dios dirigía todas las cosas. Cuando ella estaba encima, todos tenían un receso, tranquilizaban. Y cuando ella se separaba, ellos tenían que seguir. Pero a veces había un tiempo donde la nube no se movía y ahí ellos tenían que estar y trabajar, hacer, en fin, estudiar y hacer algo. Eso fue lo que entendí. Muito bom. Graciela, bendiciones, minha irmã. O que temos de conteúdo? A parte da nuvem, que é um detalhe que nos empata a todos e que deveria ser maravilhoso isso, observar isso que eles viveram, né? Porque a noite ela se tornava fogo e o dia e eu penso que eles também tinham que estar pronto, não?
com tudo arrumadinho, né? Porque quando se moviam, eles tinham que rachar, como diz o povo, né? E outra coisa que me chamou muita atenção foi no 10:2, que diz que falou Adonai a Moshe dizendo: faz 2 trompetas e faz-las de prata martilhada, né? Era para usar, chamar a assembleia para o toque chamava elas não para que eles fossem para a assembleia, para mover o acampamento. Isso, o som das trompetas, cada som tinha um significado. Isso também me chamou muito a atenção. Muito bom isso também. Tem mão levantada? Quem que tá com a mão levantada aí? Pode falar quem tiver com a mão levantada. Eu. Ô, Pastor, Alessandro, pode falar. se eu não me engano, vai cair a segunda Páscoa, certo? Também. Sim, na Paraxá, sim. Na Paraxá, como um todo, vai falar sobre a segunda oportunidade para a celebração da Páscoa, né? Isso. Não vai cair na quarta aliá. Na quarta aliá que a gente vai ver hoje, né? Não é um assunto, mas tem também aqui nessa Paraxá Bechaloterra sobre essa oportunidade que o Eterno dá, né? Para aqueles que não puderam celebrar na primeira vez, né? Estarem celebrando num segundo momento. Tem algumas regras diferentes, algumas orientações diferentes, mas também está nessa Paraxá sim, tá bom? Ok? Pessoal, da lista que eu tenho aqui, alguém não comentou sobre o conteúdo que nós temos de conteúdo? Pastora Ellen. Pastora Ellen, tem algo no conteúdo que você gostaria de compartilhar? Pode estar falando aí para nós também. Hoje a pastora Ellen está com o meu celular, as meninas estão ocupando o celular dela, ela está com o meu celular. Mas pode compartilhar algo também. Não, o conteúdo mais é com relação àquilo que a Salete falou mesmo, a nuvem que cobriu o tabernáculo, que eu acho interessante nessa aliá. Então, vamos lá, povo de Deus. Vamos ler juntos o versículo de número 15. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos, eu quero falar não, né? Nós vamos desenvolver a nossa conversa hoje aqui acerca do versículo 15, 9:15, que diz assim, olha, no dia em que o tabernáculo foi levantado, né, a minha diz erigido, uma nuvem o cobriu, isto é, a tenda do testemunho, e à tarde, sobre o tabernáculo, apareceu algo semelhante a um fogo, que permaneceu até amanhã. Esse é o versículo que nós temos hoje para nós estarmos conversando, meditando e buscando no coração do Eterno algo para Ele falar aos nossos corações. Mas antes de nós partirmos para a interpretação do versículo no sentido de aplicação, aquilo que a gente pode aplicar para as nossas vidas, eu quero ver com vocês assim a questão do conteúdo. Vamos entender um pouquinho aqui a questão de conteúdo, tá bom? O versículo 15 começa dizendo assim, no dia em que o tabernáculo foi levantado. Alguém sabe me dizer que dia que foi esse? Que dia que o tabernáculo foi montado? Nós já vimos sobre isso, ok? Nós já vimos sobre isso lá no livro de Vaikra, no final. Quando o tabernáculo foi levantado. É importante, né, só para nós entendermos o versículo como um todo, né? A questão literal é aquilo que a gente pode aplicar às nossas vidas. Quem começa, ou quem pode compartilhar com essa informação? Quando o tabernáculo foi levantado? Se eu não me engano, está em Shemot 40, primeiro dia do primeiro mês do segundo ou do terceiro, do primeiro ou do segundo ano. Isso seria quando, pastor Joel? Dia 1º do primeiro mês? Isso, dia 1º do primeiro mês, eu acho que, deixa eu ver aqui se é do segundo ou é do primeiro ano, eu acho que é o segundo ano.
depois que eles receberam a... Eu vou achar o texto de referência aqui, eu já coloco aí. Pode comentar. Ok, então vamos lá. O pastor Joel já falou, foi no primeiro dia do primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Êxodo 40, 17. Êxodo 40, 17. Alguém falou bem na hora que o pastor Joel falou. Quem falou? Nissan, mês de Nissan. Isso, mês de Nissan. Foi o primeiro mês, ok? Então, primeiro de Nissan, ou como o Pablo colocou ali, né? O primeiro de Aviv, ok? O que tem de especial nesse mês? O que tem de especial nesse mês? Vocês lembram? Deixa eu colocar aqui, que eu estou vendo algumas coisas entrarem na tela de conversa. Vive, Êxodo 42, obrigado, Dilson. 40, 17, isso, o pastor Joel colocou ali, nós temos Pêssega, né? Dia 14 de Nissan nós temos Pêssega. Então, no dia 1º de Nissan, o tabernáculo foi erguido. Agora, vocês perceberam que existe aqui uma mudança de conceitos. Porque na minha tradução, começa dizendo assim, o tabernáculo foi erguido. E depois, se referindo a este mesmo lugar, no versículo, para mim, aparece a tenda do testemunho. Como que está aí na sua versão? Como que vocês têm aí na versão de vocês? Primeiro fala tabernáculo. Aqui na minha tradução, no tabernáculo, no Mishkan, né? Na habitação. E depois nós temos tenda do testemunho. Para vocês estar assim também, como está, alguém quer compartilhar, pode abrir o áudio aí e falar. Alguém pode ler para mim este versículo? O versículo 15? Que seja uma versão diferente daquela que eu li? E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. A do senhor era assim? E é parecido, mas é isso aí. Por que essa mudança? Por que tabernáculo, tenda do testemunho? Qual a diferença? Qual a diferença de falar tabernáculo e nós estamos nos referindo ao mesmo lugar, não é? Ao mesmo lugar. Então a Torá usa a expressão tabernáculo ou mishkan, que significa habitação, mas também para esse mesmo lugar, para essa mesma estrutura, é usado tenda do testemunho. Por que essa diferença? O que a gente já consegue observar assim em relação a essa situação? Alguém quer compartilhar algo com a gente, por favor? Por que esse nome, tenda do testemunho? Pode falar, pessoal. Levantem a mão aí. Na verdade, eu vou chutar, porque eu estou lembrando de Jacó. Tem alguma coisa a ver com Jacó, as tendas de Jacó? Não sei. Em que sentido você estava falando? Pode compartilhar. Não, eu só estou viajando aqui na maionese. Eu estou pensando aqui que Jacó, ele estudava junto com o bisavô dele, né? Sobre o eterno, o ensinamento, os mandamentos. Então, alguma coisa assim, me lembrou das tendas, quando a gente estuda aquela porção sobre. Só veio isso na mente. Ok, e por que tenda do testemunho? Por que tenda do testemunho? Por que este nome? Testemunho do quê? Vamos pensar. Pode levantar a mão, Alessandro. Fala aí, pode falar. Seria por causa das tábuas, pastor? Explique melhor. Porque tem, na tenda vai ter, né? Lá no tabernáculo vai ter lá as duas tábuas da lei, né?
Isso. E onde que elas ficavam? Elas ficavam no Santo do Santo, dentro da arca. Isso. Então, a tenda do testemunho levava esse nome porque elas carregavam o testemunho de uma aliança. Então, o tabernáculo é a habitação de Deus, ok? A habitação, mas era habitação porque ela também era um testemunho de uma aliança que aconteceu entre Hashem e seu povo. Então, por isso que o tabernáculo é chamado de tenda do testemunho. Aquele lugar, ele expressa, ele comunica uma aliança que foi estabelecida entre um povo e Hashem, seu Deus, ok? Entre Deus, entre o Eterno. Então, é a tenda do testemunho que ela testemunha isso. Então, a nuvem que paira sobre aquele lugar, ela paira porque há uma aliança envolvida ali, ok? Não é apenas uma manifestação, não. É um testemunho que está sendo comunicado naquele ambiente. E isso é extremamente importante para nós, porque às vezes nós somos tentados a querer a manifestação da presença sem a aliança, sem o compromisso da aliança. Mas o tabernáculo é a tenda do testemunho. Ele carregava o testemunho de uma aliança. Por isso a glória do Eterno se manifestava naquele ambiente. Não é só porque era um local especial, feito com detalhes de coisas do céu. É porque aquele ambiente carregava, transportava o testemunho de uma aliança. Ok? No dia, versículo 15, em que o tabernáculo foi levantado. Vamos pensar um pouquinho. O tabernáculo, ele possuía quantas partes? 3. Cada uma dessas partes continha o quê? Podem abrir o áudio e falar, pessoal. Nós tínhamos o pátio, os átrios, estava a porta, né? No átrio estava a porta. A pastora Ellen colocou ali, havia o lugar santo, o altar do sacrifício, a pia para se lavar, não é? O que mais? Vamos resgatar isso, gente. Vamos resgatar. Vamos lá. O que mais que tinha? Perdão, É um repete a local. pergunta. É um local dividido em 3 ambientes. Já foi colocado ali. O que mais continha o tabernáculo? O tabernáculo. Vamos pensar no tabernáculo. Vamos olhar para ele. O que a gente enxerga nesse lugar? O altar, a mesa, onde purificava os pés antes de entrar na tenda. Aí você tinha o altar de sacrifício, dentro da tenda tinha a menorá, tinha o altar de incenso, nós tínhamos a mesa com os pães, com os 12 pães, logo depois tinha o Santo dos Santos com a arca. Aí nós tínhamos as cortinas, os pilares, né? Toda a ornamentação que existia, né? Acho que é isso. Altar da propiciação, certo? Então, nós olhamos para um lugar, ó, está sendo projetado aqui na tela, nós olhamos para um lugar e ele tem muitas peças, ele tem, né, são várias, né, são 3 partes, várias peças, muitos componentes, ok? Então, está tudo montado. Quando nós olhamos, estava tudo montado, não, estava tudo construído. O povo reproduziu exatamente como Deus havia ordenado. Ó, Deus mandou fazer a menorá assim, o povo foi lá e fez. Deus ordenou fazer a mesa dos pães, o povo foi lá e fez, tal qual Deus ordenou. Vamos fazer um altar de sacrifício. Foi feito exatamente. Vamos fazer um altar de incenso. O povo fez exatamente. Vamos fazer a arca da aliança. O povo fez. Vamos construir uma
tâmpara para essa arca, o povo fez. Vamos construir as cortinas que vão cercar todo o ambiente, o povo fez, né? O povo confeccionou. Vamos produzir os tecidos que vão cobrir a tenda do testemunho, o povo fez. Todo. Tinha que ter tudo montado, ok? Então, chega no momento que está tudo preparado, está tudo produzido, mas são peças que precisam ser organizadas e montadas, Cada coisa precisa estar em seu lugar. E quando cada coisa está no seu lugar, então o tabernáculo é levantado. No versículo diz, no dia que o tabernáculo foi levantado. Isso eu quero parar um pouquinho aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. Nós precisamos pensar sobre a revelação que o Eterno tem colocado nas nossas mãos. Cada peça do tabernáculo era uma revelação que carregava entendimento, que carregava significado, cada peça, desde a base de prata para se colocar nas colunas, os ganchos, as cordas, cada peça a ser montada carregava uma revelação, cada peça. Mas a nuvem só se estabelece nesse lugar quando tudo está no seu devido lugar e montado. E o tabernáculo é erguido, levantado. Como nós podemos entender este processo? Porque o tabernáculo ainda não está erguido. Deus está levantando um tabernáculo. Como que nós podemos entender esse processo nas nossas vidas? E quando eu digo nas nossas vidas, eu não quero que você entenda simplesmente o que aconteceu essa semana ou os desafios e dificuldades que você tem enfrentado. Eu preciso que você entenda o todo da sua vida. Nós somos um tabernáculo e Deus quer levantar este tabernáculo para que a glória dele se estabeleça neste tabernáculo. Mas como que você tem entendido as revelações que Deus está entregando para você? E num todo, como ao povo de Deus também. Eu vou repetir. Como você tem entendido essa revelação que Deus tem compartilhado com você e que Deus está realizando com o seu povo? Adilson, pode falar. Só deixa eu baixar a mão aqui, irmãos. Então, olhando para que eu... Só um minutinho, amor. Olhando para que eu tenho, há pouco tempo, andado com você, de certa forma, né, e me reunido aí debaixo dessa árvore, a pergunta é muito complexa, né, pastor? A pergunta é muito complexa. Se eu sou um tabernáculo, eu tenho que entender que eu sou uma composição de vários elementos, né, que precisam ser ordenados para que eu possa ser levantado. Então, eu olho assim para mim e vejo que eu preciso ver se esses elementos que me compõem estão no lugar, né? Se cada um deles está devidamente colocado no seu lugar, devidamente arrumado e pronto para ser levantado. Eu tenho visto isso no dia a dia, assim, o quanto eu, particularmente, sou falho nessa questão, né? E retomando isso, eu vejo que eu preciso ordenar minha vida, né? Porque Deus é um Deus de ordem. Então, quando ele constituiu o tabernáculo, eu acredito que o coração de Deus queria isso, né? Não era só lançar um peso sobre a nação de Israel, mas ordenar a vida deles para que eles entendessem que eles precisavam ter essa ordem para conseguir andar com ele. O que eu tenho visto assim para minha vida, sabe? Eu preciso ordenar minha vida diante do Senhor, cada elemento, cada ponto, cada recôndito do coração, o caráter, para que esse tabernáculo seja levantado. Eu entendi isso. Fantástico, Adilson. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso?
Pablo colocou aqui, a nuvem oferecia uma direção, mas também oferecia uma proteção de saber que que estava sendo, o que estava sendo feito, seja sair ou ficar, estava no centro da vontade do Eterno, Baruch Hashem. Isso para mim significa que a santidade precisa ter direção do Eterno, estar fazendo o que Ele quer que precisa de nós, estar atentos ao chamado, né? Pegando a questão das trombetas ali, os toques de convocação, ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? O que na sua vida precisa ser levantado e ordenado para que a glória de Deus se manifeste? Pode falar, Maria Inês. Buenas noches para todos, hermanos. Bueno, si lo llevamos a nuestra vida, creo que lo que esto significa que cuando nosotros vamos buscando de Él, vamos buscando de su palabra, nos vamos alineando y vamos viviendo la Torá en nosotros, Él va alineando, Él va ordenando, Él va quitando lo que está en desorden en nuestras vidas y eso nos va llevando a hacer una vida con excelencia, una vida en santidad. Cuando continuamos y perseveramos en Él y también conjuntamente celebramos las fiestas como Él nos pide, que convoca a su pueblo, nos vamos elevando y ahí es cuando Él se manifiesta a nosotros y nos va direccionando en la medida que nosotros nos vamos santificando en Él y en su palabra. Esa es mi opinión, pastor. Bem. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Como que você entende? Como deve ser este processo de levantar, de montar, de organizar o tabernáculo? Né? Pensando na nossa vida como um todo, porque primeiro as coisas precisam ser organizadas. Depois o tabernáculo é levantado. Depois a nuvem paira sobre aquele ambiente. E depois aquela nuvem dá direção. Mas tudo começa, ou melhor, não há nuvem, não há direção, se o tabernáculo não está pronto. Pensando nesse tabernáculo como a nossa vida, o que precisa ser levantado, o que precisa ser colocado no lugar. Pode falar, Pablo. O que fica claro nisso aqui é que, para mim, né, lendo, essa deve ser a sexta, sétima vez que eu leio esse texto, e sempre tem alguma coisa que ser resgatada. E o que fica claro é que nós devemos nos mover, somente se o Eterno mandar, né? Se não temos direção, se não há uma direção correta, se não há uma direção clara, não temos por que nos mover, certo? E isso eu tenho colocado em prática em muitas áreas, sabe? E também não é uma fórmula, porque Deus trata com cada um de nós de forma diferente, mas o que está escrito, né? E para mim é importante que a gente possa entender que se você quer ter paz, basta cumprir aquilo que Ele ordena, né? Então, e essa nuvem, eu sei que todas as coisas têm que estar no seu lugar, né? O tabernáculo é uma criação dentro da criação, né? Até porque, se você vê, como você perguntou, né? Ele começa em Rosh Chodesh,
na cabeça do mês. E você vê que o mundo foi criado no Bereshit. E nós deveríamos celebrar Rosh Chodesh como o princípio do mundo, né? Mas não foi assim. O Eterno teve outro tipo de criação e o tabernáculo está dentro dessa criação, né? Então, pensando bem, tudo que você está falando ao respeito da ordem, das coisas no lugar, faz sentido. E a nuvem, ela vai se declarar para nós como guia que nós precisamos para nos movermos ou ficarmos estáticos, né? Então, essa é a minha deixa para hoje aqui, o que eu entendi desde hoje de manhã lendo esse texto, e voltei a ler de tarde, né? Porque eu acho que o Senhor está nos chamando a outro tipo de situações e outro nível, né? Bem, Pablo. Salete, pode falar. Então, eu creio que aí é muita coisa, porque é santidade, obediência, submissão, temor, e isso que o Pablo falou, saber o momento certo, de quando é a voz do Senhor, né? É a voz do Senhor para mim continuar, para mim parar, é o momento de se calar e ouvir, entender, para sair e replicar. Então, é um monte de coisas, né? Num mover só do Senhor, num agir só do Senhor, né? É tudo com ordem e decência. A gente precisa entender essa ordem, né? De como que é que o Senhor quer que nós estejamos, no momento do que Ele quer que a gente faça. E a gente está esperando, às vezes, por um dia, às vezes esperando em conhecendo, aprendendo, e buscando a não só ouvir, mas atender e cumprir, e é essa vida do povo, que é o tabernáculo, a morada do Senhor, né? Que somos nós. Nós somos o tabernáculo. A presença de Deus será apenas o resultado da obediência daquilo que ele ordenou. Ok? Presença de Deus, a direção de Deus. Ok, nós temos um lugar que carrega um testemunho de uma aliança. Só que para esse lugar receber a presença de Deus, ele precisa estar levantado. Ou seja, as peças precisam estar no lugar certo. Tudo precisa estar conectado, montado e levantado. A pergunta é: o que na nossa vida precisa estar ou ser organizado, colocado no lugar para que essa manifestação do eterno seja visível em nós? Nós estamos recebendo revelações do eterno, assim como as revelações para a construção do tabernáculo. Nós estamos recebendo revelações. É um tabernáculo sendo formado, um tabernáculo. O que precisa em nós estar organizado no lugar certo, na ordem certa, para que a nossa vida se torne uma manifestação evidente da presença de Deus? Essa é a pergunta que Deus se manifesta, eu sei. Que a nuvem paira sobre o tabernáculo dele, eu sei. Eu quero que vocês pensem um pouco e, assim, a gente vai desenvolver uma conversa dentro daquilo que o Espírito for trazendo no coração de vocês. O que precisa estar reordenado, organizado, levantado, que ainda não está em pé e que precisa
de uma postura, para que a nuvem comece a ser evidente, a manifestação do Eterno comece a ser evidente. Ney. Pastor, pensando, ouvindo e remoendo, né? Primeiramente, pastor, para mim, né? Assim como ele fez, Deus fez, o Eu Sou fez com Moisés, que falou tudo como era para ser, Moisés foi repassando e as coisas foram acontecendo, as medidas foram sendo colocadas em prática, houve ali um ensinamento do Senhor para com o povo. Aí até o pastor Joel trouxe esse estudo no sábado, que Deus ele elencou ali pessoas para fazer, destinou cada uma das evidências para ser movimentada no tabernáculo, da tenda, e aí agora a nuvem, Deus mostrando como que se faria. Tirando um aprendizado de tudo isso, pastor, nós não podemos, de forma alguma, fazer com que as nossas vontades, os nossos achismos, as nossas pretensões sejam colocadas à frente da autoridade do Senhor. O Senhor, ele rege todas as coisas, ele traz para nós discernimento, sabedoria, ele traz para nós a capacidade e ele traz para nós a ousadia. Então nós temos que ir na direção do Senhor, colocando em prática aquilo que a gente tem sido ensinado, não por força, nem por achismo, nem por vanglória, e sim com muita humildade no temor do Senhor, para levantar as nossas estacas, levantar nossos tabernáculos, levantar as nossas tendas e seguir o propósito do Senhor, para alcançar mais vidas, para trazer as pessoas, olhar para as pessoas e as pessoas veem em nós que algo há diferente, que vale a pena, para que a gente não consiga dizer que eu fiz, mas o Senhor fez. Eu creio muito nisso, pastor, porque aonde a pessoa, o ser humano falou que ele fez, ali pairou tudo, ali não está mais o Senhor. Porque mesma coisa quando Jesus Cristo foi tentado no deserto. Ele poderia ter queimado Satanás, ele poderia ter derrotado Satanás, mas ele não fez isso. Escrito está. Escrito está. Ou seja, Deus deixou para nós a Torá para nos guiarmos, não para nós nos vangloriarmos, mas para seguir os preceitos dele e colocar ali a nossa tenda e fazer com que as pessoas olhem para nós e siga esse Senhor maravilhoso. É isso que eu penso, sabe, pastor? Não é por pessoas, não é por processo, mas é aquilo que ele ministra na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. Obrigado, pastor. Obrigado, Ney. Eu que agradeço por sua palavra. Somos o tabernáculo. O que em nós precisa ser organizado, pensado, reestruturado, para que a glória do Eterno se manifeste e seja evidente em nossa vida? Essa é a pergunta. Se somos o tabernáculo, aqui diz que ele foi levantado, mas ele não foi levantado de qualquer jeito. Tudo precisava estar no lugar. Então, o que na nossa vida precisa ser organizado, né? Como que é esse processo do Eterno nas nossas vidas também? Talvez eu vá chover no molhado, mas eu me lembrei do texto que nós estudamos, que Yeshua é o caminho, é a verdade e ele é a vida. E dentro daquilo que a gente estudou, que o tabernáculo se encontra dentro dessa proposta, que Yeshua nos leva até a Deus. E quando você fala dos lugares, as coisas estarem nos seus devidos lugares, eu me lembro que quando a gente olha para dentro do tabernáculo e vai observando ali, por exemplo, o lugar do sacrifício, a gente já tem ouvido muito isso, mas a gente precisa entender que
ali é um lugar de morte. Então, nós precisamos morrer todos os dias. Então, o altar está ali, a gente precisa entender que aquele é um lugar de morte. E quando eu ando mais um pouquinho, eu chego na bacia. E a bacia é um lugar onde eu preciso pensar, eu preciso lavar as minhas mãos, lavar os meus pés. E eu me lembro muito sobre esse lavar as mãos que aponta para as nossas atitudes. Como que nós estamos? Então, pensando aquilo que está dentro de nós, se as coisas do altar, do tabernáculo, estão nos seus devidos lugares. E aí eu entro no lugar santo e eu tenho candelabro ali. E eu preciso saber se eu estou sendo iluminada pela luz que é o Senhor, o tabernáculo que me leva a ser guiada pela luz, que é a palavra dele. E aí ele me leva para o outro lugar. Eu preciso entender como que está essa mesa, se ela tá com esses 12 pães que apontam para a comunhão. Será que eu estou tendo comunhão? Será que eu estou sendo guiada pela luz e vivendo em comunhão? Como que está o meu casamento? Como é que está a minha vida com a minha família, com a família de Deus, com os meus irmãos? E aí eu chego no altar do incenso, que vai me levar, porque diante de todos esses processos eu vou levar a Deus uma verdadeira adoração. E aí então vai subir o incenso e eu vou ter acesso ao lugar santo, que ali é a provisão, ali é o lugar onde eu me submeto com a vara de Arão, ali é o lugar onde eu entendo quem está acima de mim. Existe uma liderança. Ali existe, que mais? As tábuas do testemunho, como nós acabamos de ouvir agora. Então eu preciso todos os dias olhar em cada coisa, né? Você falando, como estão as coisas do tabernáculo? Estão nos devidos lugares? Eu tenho morrido, eu tenho reavaliado as minhas atitudes e buscado me purificar. Eu tenho sido guiada pela luz. Eu tenho andado em comunhão, ou desse eu gosto, desse eu não gosto. Não, eu tenho andado em comunhão com os meus irmãos, seja Efraim, seja Judá, seja Manassés. Por mais que eles sejam diferentes de mim, será que eu tenho amado os meus irmãos? Então, e isso é diário. Isso é diário. Graciela, pode falar. A pastora me deixou sem palavra porque eu ia por esse caminho. Nós somos sacerdotes, né? E o sacerdote tinha uma vestimenta. E não podia entrar ninguém ali no tabernáculo, a não ser o sacerdote. E era um caminhar. A pastora falou exatamente o que eu pensava. É um caminhar aí dentro desse tabernáculo até chegar ao lugar santíssimo. Aí daquele sacerdote, né, que não tivesse santo, né? Sem santidade não veremos a Deus. É uma coisa que nós temos que pensar, ordenar na nossa vida, é dia a dia. E o que nos leva a isso? Nos leva a Torá, porque o Senhor que nos fala através dela hoje, essa nuvem que se move, que nos conduz, é a Torá, é a palavra do Senhor. Ele nos está falando todos os dias, Ele nos guia, Ele nos dirige. Está em nós, nos someter a essa palavra, a esse caminhar com Ele e perguntar, eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo, eu devo ir ali, onde tu quer que eu vá, Senhor? Aonde eu tenho que ir? Eu tenho que entender também que eu tenho que ter movimento. Eu não posso estar estancado. Que a nuvem vai me mover, a nuvem vai me guiar, a voz dele me vai dirigir. É um caminhar para frente. Seguir, avançar, me mover. Ele me dirige nisso.
Aonde eu devo ir? O que é que eu devo fazer? Pero a ordem nos dirige a ordem, nos encaminha, é a Torá. Señala não dá. Obrigado, Graciela. Malva, pode compartilhar. Sí, pastor, yo creo que cada día tenemos que examinarnos, a ver dentro nuestro, a ver dónde tenemos algo mal, porque de acuerdo a la Torá, tenemos que arreglar eso. Tenemos que estudiarnos y ver si vamos caminando junto con la Torá. Yo veo que es así, ¿no? Para poder llegar a lo que queremos, ¿no? De que nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo esté de acuerdo a la palabra. Eso es lo que yo veo. Bem, obrigado, Malva. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, o tabernáculo precisa ser erguido. Para que ele esteja erguido, cada coisa precisa estar no seu devido lugar. O tabernáculo precisa estar levantado, e cada coisa no seu devido lugar, assumindo a sua função, o seu propósito, e a nuvem de Deus se manifesta. Então, eu quero relembrar aqui com vocês a pergunta que eu fiz anteriormente, não é? Eu perguntei o que há no tabernáculo. E aí a pastora Ellen trouxe toda essa situação para nós. Essas coisas precisam estar no lugar, irmãos. Vamos gravar isso no nosso coração. O tabernáculo corresponde ao ser humano, é o ser humano. E cada coisa precisa estar no seu devido lugar, porque cada coisa tem a sua importância. E elas juntas manifestam a presença de Deus. Então, lembre-se do tabernáculo, dos princípios que ele carrega, todos eles, mas principalmente dos utensílios que precisam estar nos seus lugares. Então, se lembre, há um altar de sacrifício, há uma bacia de purificação, há um candelabro que ilumina, há uma mesa de pães que apontam para o povo como um todo e a comunhão que há entre eles. Há um altar de adoração e há o lugar da presença de Deus, que nos ensina sobre provisão, que nos ensina sobre autoridade, que nos ensina sobre aliança. E isso tudo precisa estar no seu devido lugar. Não há como tirar deste ambiente o altar de sacrifício, porque não está pronto. Não tem como nós esperarmos a nuvem descer num ambiente onde não há candelabro, onde não há menorá. A menorá precisa estar lá, ela precisa estar no seu devido lugar. E tudo isso nós precisamos entendermos e permitir que a Torá alinhe a nossa vida à vontade de Deus. Carregamos revelações, mas tudo precisa estar no seu devido lugar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. O que a nuvem simbolizava? A nuvem simbolizava o quê? Isso, Rodrigo, isso mesmo. Isso mesmo. A presença do Eterno. A nuvem simbolizava a presença do Eterno sobre o povo, que cuidava, que protegia. E a nuvem de fogo simbolizava o quê? Ou a coluna de fogo simbolizava o quê? A nuvem simbolizava a presença do Eterno, cuidando, protegendo. E a nuvem de fogo, a coluna de fogo, simbolizava o quê? A glória de Deus. Hã? A glória. A glória. A coluna também simbolizava a presença dele, sendo manifesta ali, assim como a nuvem. Ok? Tanto a nuvem quanto a coluna. É a sua presença.
mas uma era para o dia e a outra era para Noite. a noite. O que a gente pode aplicar na nossa vida em relação a isso? Na nossa caminhada com o Eterno? Quando é que a presença dele vai estar conosco? E como nós vamos entendê-la? Enxergá-la? Como eu posso entender o dia? Como que a gente pode entender o dia? E como a gente pode entender a noite? A presença do Eterno está de dia, a presença do Eterno está à noite. Como que a gente pode entender isso? Que nada fica oculto ao Senhor, né? Tanto faz de dia quanto de noite, ele está sempre vendo tudo, né? Nos cuidando, nos amparando. O que mais? Porque ali o povo tinha uma necessidade, no caso do frio, né, pastor, que a gente ouve falar à noite, né? E aí Deus, com a imensa graça, ele aquecia lá o povo, né? Então a gente aprendia isso. É dessa forma ainda aí na Torá, né? Que fala, né? Ou não assim, pastor? Não, os comentários sempre são válidos. A gente não está indo para o certo e para o errado. É o que a gente pode entender com o dia e a noite. A presença do Senhor estava de dia e a presença do Senhor também estava à noite. Entendeu? Não vamos para essa ideia do certo e errado agora. Vamos só por aquilo que a gente pode aplicar e entender. Graciela, pode falar. Eu entendo que hoje nós todos sabemos que a nuvem já literalmente não está mais, né? Não existe. Ou seja, nós temos que entender que ele segue nos guiando e nos dirigindo. Se assim nós permitimos, né? Nós temos que ter discernimento, nós temos que ser obedientes, escutar sua voz e ser pessoas sensíveis e rendidas a Ele, para que Ele nos dirija e nos guie. Vai ir nesse caminhar. Nós estamos vivendo num mundo onde hoje nós não temos visivelmente a sua presença como eles tinham ali naquele momento, né? Mas nós temos o Ruach agora, o Ruach de santidade, e nós temos que ser sensíveis para escutar sua voz. Agora, como você disse aí, temos que estar alinhados, tem que estar tudo em ordem, cada coisa no seu lugar, para que esse tabernáculo, esse Mishkan, seja adequado para a morada do Ruach. Tem que haver ordem, tem que haver rendimento, tem que haver humildade, tem que haver obediência, tem que haver Torá, né? Eu entendo assim. Obrigada, pastor. Amém. Glória a Deus. A presença do Senhor estava de dia e a presença do Senhor estava à noite. O que mais a gente pode aprender com isso? Eu vejo assim, desculpa, não sei se alguém tinha levantado a mão, mas eu vejo que, para mim, não sei, posso estar errado, mas não há muita diferença do dia e da noite. O importante é entender que a presença é continuamente. Ela está o tempo todo, não se ausenta, né? Ela sempre está conosco. Então, independente do horário, seja dia, seja noite, a ordem, a presença dele está continuamente. Nós temos apenas que estar atentos e conectados com isso, entendendo qual que é a vontade dele, para que seja de dia ou seja de noite, a hora que ela levantar, a gente partir. Se tiver que ficar, nós temos responsabilidades para fazer enquanto ela está parada. Nós temos, então, que como aprendemos sábados,
sábado é estar dispostos, né, a responder a essa responsabilidade que nos é colocada. Então, enquanto ela está parada, temos responsabilidades, e quando ela se move, a gente se move. Então, ela é continuamente, seja dia, seja noite, para mim não há diferença, porque a presença, ela é continuamente, em todos os momentos. A única coisa que eu tenho que estar sempre atento, e com o coração alinhado com Deus, né? Amém. Glória a Deus. Salete, pode falar. É isso que o Rodrigo falou, porque lá em Êxodo 40:38 fala: portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, de dia, de noite, quer seja fogo, a nuvem, né? Aí eu queria só perguntar, e a diferença da nuvem e do fogo? Nenhuma, né, pastor? Tipo, a glória e a presença, como que é? Mesma coisa? Porque aquela hora eu fiquei meio em dúvida. As duas simbolizam a presença de Deus sobre o seu povo, guiando por determinadas situações, não é? É, Não tinha como uma coluna de fogo estar de dia. Já pensou uma coluna de fogo de dia sobre o povo? no deserto, que calor? Tá. Espetinho de Israel, né? Então, ele estava em todos os momentos e suprindo a necessidade do momento em todas as jornadas dele. Isso. Quer seja a água, a nuvem, o fogo, né? Bem tremendo. Bem tremendo. Isso mesmo. Amém? Então, só fechando aqui, concluindo, que o nosso horário já acabou, a presença de Deus está quando está tudo claro, quando a gente tem as orientações corretas, quando a gente sabe para onde vai, quando está de dia, a presença de Deus está conosco. Mas quando a noite chega, e a noite chega para todo mundo, nós precisamos entender, e era isso que o Eterno queria que o seu povo entendesse, que durante a noite ele também guia o seu povo. Nesse momento que não tem como enxergar, nesse momento que não tem nada claro, Deus não transformava a noite em dia com a coluna de fumaça, com a coluna de fogo. Ele não transformava a noite em dia. Mas ele fazia o povo atravessar a noite toda debaixo da sua direção. Então a presença do Eterno ela nos fortalece quando as coisas estão boas, quando o dia está clareando, quando o sol está raiando, mesmo quando a gente enxerga os desafios e percebe os desafios que a gente tem que enfrentar, mas ele também nos guia e está conosco quando é noite, quando a noite chega. Quando a gente não tem com quem contar e se sente sozinho, a noite do Eterno, não, a presença do Eterno está conosco também. De uma forma diferente de como o dia. A questão é que às vezes a gente tenta enxergar Deus de noite da mesma forma que a gente enxerga ele de dia. Como foi dito, a presença do Senhor agora é o seu Espírito em nós, e a gente precisa ter esse discernimento, porque continuamos vivendo dias e noites. E a forma como ele se manifesta e a gente o enxerga de dia é diferente de como a gente precisa enxergá-lo de novo. Então, quando a noite chegar, tenha certo, a presença do Eterno está com você, provavelmente diferente de como estava quando tudo estava claro. Então, vão chegar dias de confusão, chegarão dias de incertezas, chegarão dias onde você não vai conseguir olhar o que tem logo adiante, mas a presença do Eterno está em nós. A presença do Eterno está em nós. Amém? Então, eu quero encerrar só com essa palavra. Nós estamos iniciando a nossa semana, né? E eu sei que o Espírito do Eterno vai conduzir muito mais.
Então, ó, cada coisa no seu lugar. Revise os utensílios do tabernáculo, vê se está tudo no lugar e fala, Senhor, alinha minha vida. E saiba que Ele vai estar contigo, te dirigindo, aonde quer que você esteja, Ele vai te dirigir. Amém, povo de Deus? Então, nós vamos encerrar por aqui. Se alguém quiser mais dar uma palavra, vou deixar aberto aqui. Senão, a gente já encerra por aqui também. Alguém gostaria de dar uma palavra final? Pode falar. Amém. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar. Deixa eu ver as mensagens aqui. Ô, Pablo, faz uma oração, então, já que você colocou ali, né? Shalom a todos, uma boa noite. Opa, Abre seu áudio aí, faz uma oração para nós encerrarmos. estamos Amém? aqui. Bom, como vocês já sabem, né? Esse é o horário que todo mundo aqui se reúne para praticamente chantar e estamos aí quase pronto para chantar, tá? Mas vamos orar sim. O Eterno abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Diego, por nos conduzir no tempo de hoje. É um tema que vai continuar latindo nessa semana, com certeza. Quarta-feira temos o pastor Joel e fim de semana tem uma surpresa aí, tá? Então, fiquem com Deus, cada um de vocês. E o véu, viu? Eu coloquei lá no teu... Ó, tu tá vendo aí? Verdade, estou esperando ver. Escreveram aí, não? Está marcado no meu caderno aqui. E tínhamos assuntos pendentes de semana passada. 2 assuntos pendentes e não foram respondidos, né? Mas como aprendemos com a nuvem e a coluna, o Espírito Santo é quem está guiando. Então nós temos que estar submissos à direção do Espírito Santo. Tá. E aí, pastor Diego? E agora? Quando podemos fazer isso aí? Sábado? O véu do tabernáculo? Não. Não, véu, pastor das mulheres. Lembra mulheres... que a gente... Ah, tá, ok. Ah, tá. Bora, vamos falar sobre isso. Tá, Vocês fechou. têm mais um tempinho? Sim, não tem problema. Eu vou te escutando, então, tá? Qual é o questionamento, irmãos? Qual é a dúvida? Lembra a Diz aí. semana passada sobre a mulher de Sotá, tá? Uhum. E ela... Obrigado, Adilson. O Eterno te abençoe, tá? Deixa depois. Isso. Sobre a mulher de Sotá, então, Paulo vai recomendar que a mulher, lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, ela se coloque o véu tanto para orar como para profetizar, tá bom? E agora? E o outro colocar o meu nome nos filhos de Israel para que sejam abençoados, né? Estava lá em Números 6, capítulo 6, verso 27. Mas se você conseguir nos adiantar capítulo o do véu, já está de bom tamanho, tá? Ok. Então, ali no caso de Sotá, né, da lei de ciúme, a mulher tinha que chegar até diante do sacerdote, o sacerdote, então, soltava todo o cabelo dela, né? Como uma forma de dizer assim, olha, já que você não esteve, de certa forma, submissa àquilo que o seu marido te orientou, então agora a gente também você está exposta, é uma situação aqui que você está completamente exposta. Você não quis optar por uma privacidade e obedecer, né, em submissão ao seu marido, então agora você está trazendo para cá e você está diante do Eterno, não tem nada oculto diante do Eterno, então era uma forma de exposição mesmo, né? Então, quando se soltava o cabelo da mulher ali naquele caso, desprendia o cabelo, soltava o cabelo dela e tinha que desfazer todas as tranças, né? Era um ritual era uma cerimônia muito traumática, vamos colocar assim, né? Apesar de nunca ter acontecido de fato em Israel, mas o que a gente sabe é que deveria ser algo bem, bem traumático. Então, a ideia ali é justamente essa, soltar os cabelos como forma assim, já que você não se submeteu, você está passando por essa situação porque você não se submeteu à autoridade do seu marido, ok? Lá em
lá em Coríntios, nós temos uma situação que é um desafio irmãos, de interpretação, porque ali nós temos nós temos várias situações. A cidade de Corinto, assim como a maioria das cidades de cultura grega, o papel, a função da mulher era distorcida. Não é à toa que a maioria das entidades dos gregos e dos romanos eram mulheres, a maioria delas eram mulheres, né? Então, tudo que a gente vê hoje, de certa forma, no movimento feminista e tal, é uma tentativa de resgate dessa cultura que havia nesses povos, nesse empoderamento feminino, não no empoderamento assim de que ela pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, que não precisa depender de homem, que ela não precisa ser uma mãe de família, que ela não precisa ter filhos, essa coisa toda, né, feminista que a gente tem. Isso culturalmente era muito forte também nessas cidades, e havia em Corinto, por exemplo, um templo de adoração a deuses, e os cultos eram orgias, prostituição, ok? A forma de adoração a esses deuses, né? E algumas mulheres se dedicavam como prostitutas cultuais, e uma das marcas das prostitutas cultuais era que elas tinham que raspar a cabeça, elas tinham que cortar o cabelo, né, raspar todo e ficarem carecas. Então, todo mundo dentro da comunidade grega, vou colocar assim, né, e romana, que abrangia todo aquele espaço, ao ver uma mulher careca, já sabia, essa é uma prostituta cultual, é uma mulher que vivia nos templos em orgias atrás de orgias, era assim, era visto, né, lógico que dentro da cultura grega ela não era desvalorizada, vamos colocar assim, porque havia um empoderamento feminino, mas de repente algumas dessas mulheres começam a se converter, e aí estão na igreja em Corinto, e com todo o mover que havia dentro da igreja de Corinto, que era característico da igreja de Corinto, né, a Bíblia fala que não havia falta de nenhum dom para eles possuíam todos os dons, era uma igreja muito suprida de dons espirituais, né? Então, então alguns dizem que Paulo orienta as mulheres a colocarem o véu na cabeça, até porque para evitar constrangimento em relação a essa vida que ela havia tido. Então, para que não fique essa marca tão exposta da sua vida antiga, coloque um véu sobre a cabeça, e ele orienta daí as mulheres da comunidade também a terem isso. Então, tem uma situação aí, que alguns dizem que é só uma questão cultural para a igreja de Corinto, porque, de certa forma, ele pega emprestado essa ideia também do judaísmo, né, das mulheres usarem lenço sobre a cabeça e tal, mas também, principalmente, para orientar a igreja, é uma forma de comunicar ao povo que essa mulher, agora, ela não estava mais vivendo por conta própria, que agora ela estava debaixo de uma autoridade também. E as mulheres eram orientadas a isso como forma de expressar também, eu sou submissa ao meu marido, eu não sou superior a ele, e justamente por conta dessa cultura muito forte, né, grega. Então, o lenço, o véu que era usado era uma forma de demonstrar, assim, eu estou submisso ao meu marido, era uma contracultura, né, eu não estou acima dele, não quero estar acima dele, não sou melhor que ele. Além do meu marido, eu também tenho Cristo na minha vida, né, eu tenho o Mashiach, sirvo o Mashiach, eu respeito a autoridade, eu tenho autoridade sobre mim. Então, tem as situações. E tem a outra situação que é como se Paulo também estivesse orientando todas as igrejas, né? Isso. Tem essa situação, Pablo, né? Como se fosse um caso específico. Mas alguns também entendem que era como se fosse uma regra geral também para todas as igrejas. A gente não vê nenhum tipo de discussão assim nas outras igrejas, até porque a cultura era muito parecida da que os povos iam dos povos que iam chegando, né?
onde não poderia ter uma assimilação. Onde não poderia ter uma assimilação, exatamente. Então, tipo assim, é uma forma de eu mostrar, eu não faço mais parte dessa cultura, não penso mais assim, não estou mais assim. Hoje o Eterno me restaurou, hoje eu tenho um casamento, estou submisso ao meu marido, não tem problema nenhum com isso. Então, dentro da comunidade de Corinto, essa era a marca, né? Lá na lei, lá na lei de Sotá, então, solta o cabelo da mulher, porque, tipo assim, já que você não esteve submisso ao seu marido e se encontrou privadamente com um homem que ele já tinha avisado pelo menos 2 vezes para você não fazer, então agora você vai ficar exposto aqui. E não era só isso, tinha algumas outras coisas que aconteciam também, mas não vem ao caso. Mas é um sinal de submissão à autoridade, né? O pano na cabeça. E aí ali em Corinto também acontece essa situação, principalmente por conta dessas mulheres que foram se convertendo e vindo para a igreja. Então deixar claro, eu não tenho mais compromisso com essa cultura. Tenho mais compromisso com essa cultura, né? Hoje eu sou de Cristo, hoje eu sou do Mashiach. Então essa é a principal ideia ali, tá bom, pessoal? Mas, pastor, eu gostaria muito de usar, né? Porque tem, dentro da comunidade judaica, é normal as mulheres usarem um lenço sobre a cabeça, as mulheres, tem a própria questão dos nossos irmãos da congregação cristã também, né? Que, no caso ali, não pode orar mesmo com a cabeça descoberta. Irmãos, eu não tenho nada contra isso, assim, não tenho nada contra isso. Eu quero usar, amém, vou usar, não tem problema, não tem nada que me impeça. Tem um significado, tem um propósito para a pessoa, amém, toca o barco, vamos lá. O nosso maior prazer é agradar ao Mashiach, não é? É viver para ele. E se eu quero colocar um lenço na minha cabeça e orar ao Eterno, faça isso, faça isso. Tem pessoas que não vão ter esse costume. Glória a Deus, amém. Bora, vamos tocar o barco, estamos juntos, compondo esse corpo do Mashiach. Amém? E qual que era a outra situação? E colocarás o meu nome nos filhos de Israel, e assim serão abençoados. 6:27 de Números. Ok. Irmãos, assim, esse é um... Foi dito por que a gente não recita esse versículo na bênção. Entendeu? E é isso que foi... O versículo 27? Isso, é esse que foi a pergunta levantada. Porque não é citado o versículo 27, quando a gente fala sobre a bênção, quando a gente recita a bênção, por que o 27 não entra como parte da bênção? Entendi. Porque, em geral mesmo, quando o sacerdote abençoava aquela situação. O versículo 27 é só a explicação de Deus daquilo que é a bênção, né? Então, tipo assim, quando você abençoar falando isso, você vai estar colocando meu nome sobre o povo, né? Sobre o meu povo. Então, ele não faz parte da bênção em si. Entendeu? Mas essa questão sobre o nome do Eterno é muito interessante para a gente conversar agora aqui, assim, em 5 minutos. Por quê, irmãos? Porque o nome do Eterno ainda é preservado. Mas chegará um tempo em que o nome do Eterno será revelado. E a bênção sacerdotal, ela contém de forma... Implícita, isso mesmo, obrigado. De forma implícita o nome do Eterno, ok? De forma implícita está ali, quando a gente recita, principalmente em hebraico, ok? Então está o nome do Eterno ali. O nome do Eterno será revelado nos últimos dias para o povo dele. Para o povo dele. Para o povo dele será revelado. Então é algo assim que a gente precisa estar atento dentro de tudo aquilo que o Eterno está fazendo, realizando, que o nome do Eterno será revelado novamente. Ainda está sendo preservado, né? Mas faz parte da redenção final, os seus filhos conhecerem o seu nome. Então, vai se manifestar, a gente vai chegar a
a esse nível de entendimento, né? Então, mas até por temor e tudo mais, a gente espera aquilo que o Eterno vai estar realizando, né? Quando ele revelar o seu nome sobre nós, vai colocar o seu nome sobre nós, ele mesmo vai revelar, e depois nós vamos carregar este nome sobre nós também. Então, é isso aí. Mas entendeu, Rodrigo, ali a situação? O 27 é uma explicação da bênção, o motivo do propósito da bênção, né? Por isso que não é citado, por isso que não é falado. Ah, sim, não, eu tinha entendido. Na verdade, a dúvida não era nem minha. É que o pessoal comentou sobre isso na outra vez. Então E tá. também tinha essa questão de pôr o meu nome, né? Aham. Sobre os E israelitas. sobre o nome do Eterno, o nome. Irmãos, vocês que estão aqui, deixa eu fazer um pedido a vocês, né? Pesquisem sobre o nome de Yeshua, não é? O que significa, o que comunica o nome de Yeshua, tá? Em geral, eu já fiz em muitos lugares essa pergunta: o que o nome Jesus significa? Não tem significado algum, né? As pessoas nem sabem, é só um nome, como Pedro, Tiago, João, Benedito, né? Não tem significado, principalmente para nós aqui ocidentais. Mas o nome Yeshua, o que significa, o que comunica, o que expressa, pesquisem sobre isso, porque é algo importante para nós irmos assimilando também. Eu acho que é importante, né? Porque o nome Jesus foi colocado, existem muitas teorias, muitas coisas, mas leiam, filtra aquilo que é positivo, né? Filtra. O que for positivo fica, o que não for tal, mas aprendam sobre o nome de Yeshua, o que é esse nome, né? Nós cantamos isso sábado na igreja, né? Nome sobre todo nome. Qual é o nome que está sobre todo nome? Né? Mas é que nós somos brasileiros, aqui se fala português. Não, aqui se fala McDonald's, aqui se fala ketchup, não é? Aqui se fala muitas coisas, a gente não tem problema com isso. E nome próprio não se traduz. Peter vai continuar sendo Peter aqui no Brasil. Michael vai continuar sendo Michael aqui no Brasil. Né? Jack Chan vai continuar sendo Jack Chan aqui no Brasil. Mas e Yeshua? Chega aqui e se transforma em Jesus? É isso? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, tá? Mas que o Eterno abençoe a vida de todos vocês. Não sei se eu tirei as dúvidas ou acrescentei mais ainda, mas que o Eterno nos ajude, não é? Aí entendendo tudo isso também. Amém?